Após ser mordido por um palhaço macabro que devora humanos, um rapaz decide caçá-lo e percebe que também está se transformando em um monstro com sede de sangue. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Scary or Die de 2012. Então preparem-se, é hora do recap! Durante uma pesquisa na internet, uma mulher encontra um site que reúne as histórias mais assustadoras que se passaram nos arredores da Cidade dos Anjos. A primeira delas é do palhaço devorador de humanos, chamada Clown. Emmett está na praia com seu irmão caçula e sua namorada. O rapaz adora a companhia de Andy e sempre faz absolutamente tudo que está ao seu alcance para vê-lo feliz. Enquanto Emmett passa protetor solar nas costas de Kelly, Andy vai buscar a sua bola que caiu embaixo de um cais e escuta uma criança chorando. O menino então se aproxima para tentar ajudá-la, mas leva um susto quando a sombra da garota olha para ele. Assustado, Andy corre de volta para a praia e no caminho acaba trombando com seu irmão. Ele tenta explicar que escutou uma criança chorando, mas Emmett acredita que o seu irmão esteja brincando e não dá ouvidos ao que ele tem a dizer. Porém, ali perto há um cartaz de uma garota desaparecida, mas o rapaz não se dá conta disso e vai embora com Andy. No momento em que está entrando no carro com sua namorada, Emmett é abordado por duas jovens que são antigas clientes dele. Apesar de tentar parecer um exemplo para o seu irmão mais novo, o jovem ganha vida vendendo substâncias ilícitas. Kelly sempre soube a respeito dos trambiques do seu namorado, mas já cansou de tentar ajudá-lo a sair dessa vida. No entanto, toda vez que vê Emmett trabalhando, ela não consegue esconder o seu incômodo e decepção. Ao chegar em casa, o jovem encontra Francis, que até então não sabe nada sobre os negócios ilícitos de seu filho. Pela manhã, após uma longa noite de vendas, Emmett é acordado por sua mãe e descobre que um dos garotos que foi convidado para a festa de aniversário de Andy desapareceu. Então, Francis afirma que irá ajudar os familiares de Sage a procurá-lo e pede que Emmett fique em casa para receber o palhaço que está vindo para a festa. Ao encontrá-lo, Emmett logo percebe que há algo errado com aquele cara, pois ele mal chegou e já foi vasculhar a geladeira. Furioso, Emmett decide expulsá-lo de sua casa e ordena que ele não apareça novamente. Porém, antes que o rapaz pudesse entrar, Fulco o ataca e ambos iniciam um duelo corpo a corpo. Apavorada, Kelly começa a gritar por ajuda e presencia o momento em que o palhaço dá uma baita mordida na perna do seu namorado. Após fazer isso, o monstrengo vai embora e a garota ajuda Emmett a se levantar. Ferido, o rapaz começa a mancar de volta para casa e Kelly o ajuda a limpar o seu ferimento. A garota torce para que Fulco não esteja doente e nem tenha transmitido algo de ruim para o seu namorado, mas fica preocupada ao perceber que Emmett está mancando muito. No dia seguinte, quando volta a trabalhar, ele entrega a mercadoria para dois de seus clientes, e enquanto se pendura na janela do carro, acaba colocando tudo para fora. Preocupada, Kelly o leva de volta para casa e Francis vai verificar se seu filho está bem. Ela diz que há alguns detetives na sala esperando para falar com ele, pois precisam fazer um relatório detalhado do homem que o atacou. Quando descobrem que o rapaz foi mordido por um palhaço, Sam e Clay ficam surpresos, pois nunca tinham ouvido falar de um caso parecido antes. Durante a conversa, Emmett afirma que Fulco era muito suspeito e revela acreditar que ele esteja envolvido com o desaparecimento de Sage. Naquela noite, após retirar o curativo de sua mordida, o rapaz percebe que o ferimento está cada vez pior e a pele ao redor da mordida está ficando esbranquiçada. Mesmo assim, ele decide não ir ao hospital e vai dormir. Porém, durante a noite, Emmett sonha que o palhaço invadiu sua casa e está a caminho do quarto de Andy. Imediatamente, o rapaz vai verificar se seu irmão está bem e fica aliviado quando vê o garoto dormindo tranquilamente em sua cama. Nesse momento, Emmett percebe que a janela do quarto está aberta
porta e vai fechá-la. Então ele vê um balão vermelho no quintal e começa a se perguntar se a vida de Andy está em perigo. Naquela manhã, quando olha seu reflexo no espelho, o jovem percebe que a pele de todo o seu corpo está mudando e tenta removê-la com uma lâmina. De repente, ao olhar para o seu irmão, Emmett começa a sentir vontade de devorá-lo, pois não consegue mais comer qualquer outro tipo de alimento. Com medo de causar algum mal ao seu irmão caçula, o rapaz decidiu fugir de casa e ir para bem longe de Andy. Enquanto tenta se vestir, ele percebe que seus pés cresceram e, sem perceber, acaba escolhendo as roupas mais coloridas de seu armário, as quais o deixam parecido com um palhaço. Após sair de casa, Emmett envia uma mensagem para sua namorada e revela que precisa encontrar Fuko. Ao ler essa mensagem, Kelly fica preocupada e diz que Emmett está muito estranho ultimamente. Então, Francis tenta acalmá-la e afirma que logo ele estará de volta. No entanto, vários dias passaram e nenhuma delas recebeu alguma notícia do rapaz. Então, decidiram pedir a ajuda dos detetives. O que elas nem imaginam é que nesse momento, Emmett está vivendo como um mendigo nas ruas, usando sacos plásticos para cobrir sua pele e especialmente o seu rosto, pois não quer que ninguém veja o monstro que ele está se tornando. Na tentativa de descobrir o que aconteceu com seu irmão, Andy começa a espalhar cartazes pela vizinhança. Enquanto isso, Kelly entra em contato com todos os clientes de seu namorado, mas ninguém o viu nas últimas semanas. Faminto e sem conseguir ingerir qualquer alimento que não seja carne humana, Emmett continua vagando pelas ruas, enquanto sua mãe chora de angústia por não saber o que houve com ele. Semanas se passaram e o rapaz começou a sentir muita falta de sua família. Então, durante a madrugada, Emmett decide visitá-lo e deixa uma bola vermelha na cama do garoto. Aos prantos, o jovem vai embora e, enquanto caminha pelas ruas, encontra uma lâmina. Em seguida, ele se infiltra no banheiro de uma escola e corta sua própria boca para poder abri-la, pois ela estava costurada. Enquanto olha para o espelho, Emmett se assusta com sua própria aparência e descobre que adquiriu os mesmos dentes pontiagudos do palhaço que o mordeu. Sem saber o que fazer, ele liga para Kelly e a jovem tenta descobrir onde seu namorado está, pois planeja ir até ele. Porém, o rapaz se recusa a revelar sua localização e pede para Kelly dizer ao seu irmão mais novo que ele o ama. Nesse momento, a jovem diz que precisa revelar algo importante, mas Emmett desliga a chamada e a jovem nem tem a chance de contar que está grávida. Naquela noite, como de costume, Emmett dorme em uma praça pública e sonha que seu irmão foi capturado por Fuko. O palhaço então leva o menino para a floresta e prepara um piquenique, no qual Andy será o prato principal. Enquanto Fuko tenta morder o garoto no sonho, Emmett está sendo atacado por outros moradores de rua que tentam roubar os seus sapatos. De repente, o rapaz acorda e ataca um desses caras. Após derrubar o homem, Emmett começa a mordê-lo e finalmente consegue se alimentar. Depois de provar carne humana pela primeira vez, sua sede por sangue se intensifica e ele passa a fazer novas vítimas. Meses depois, durante a noite, a campainha de Francis toca e quando abre a porta, a mulher encontra um cartão. Ao abri-lo, ela lê um recado deixado pelo palhaço e logo percebe que Andy está em perigo. Imediatamente, Francis e Kelly correm para o quarto do garoto e descobrem que o menino desapareceu. Enquanto está sendo levado, Andy acredita que é o seu irmão quem está por trás daquela máscara e o segue pela floresta. Porém, quando se senta na toalha para fazer o piquenique, o menino retira o saco da cabeça do palhaço e descobre que aquele não é o Emmett. Nesse instante, seu irmão aparece e ataca Fuko. Em seguida, ele ordena que Andy corra de volta para casa e começa a chutar o palhaço que destruiu a sua vida. Por fim, quando Fuko já está incapaz de reagir ao ataque, Emmett pega um galho e elimina o seu inimigo com um golpe na cabeça. Após eliminá-lo, o demente devora o corpo do palhaço e nem imagina que Andy está observando tudo isso a poucos metros de distância dali. Ao ver o garoto escondido atrás de uma árvore, Emmett se aproxima e pede perdão pelo que aconteceu. Nesse momento, o rapaz escuta seu estômago roncar e se sente tentado a devorar o seu irmão
caçula, mas consegue se controlar e pede mais uma vez que Andy corra para casa. Apesar de lutar fortemente contra seus instintos, o monstrengo não consegue resistir ao seu desejo de devorar humanos e observa atentamente os jovens que estão brincando em um parquinho. Nesse momento, os detetives Sam e Clay aparecem e, acreditando que aquele é o palhaço que capturou Andy, começam a atirar nele. Dessa forma, o legado dos palhaços demoníacos chega ao fim, até o nascimento do bebê de Kelly, que possui pés tão grandes quanto os de seu falecido pai. A próxima história macabra de hoje se chama The Crossing e acompanha a trajetória de 3 amigos que estão dentro de uma caminhonete e dirigem pela estrada a caminho da fronteira com o México. Durante a viagem, Kate começa a ingerir alguma bebida que provoca nojo em Connie e a garota afirma que aquele líquido tem um cheiro terrível. Já se passaram algumas horas que o trio está dentro do veículo, então Connie pede que seu namorado pare o carro no estabelecimento mais próximo, pois ela precisa ir ao banheiro. Enquanto isso, Kate aproveita para fazer uma visita à loja e comprar alguns lanches para comer na viagem. Quando chega no caixa, ela encontra um homem mestiço e demonstra ser um cara extremamente desrespeitoso. Porém, quando descobre que o vendedor é capaz de se comunicar perfeitamente em inglês, Kate se surpreende e retorna para a caminhonete para esperar o casal. O que Connie e Buck não imaginam é que antes de deixar a loja, seu amigo eliminou o atendente sem nenhum motivo e deixou seu corpo sangrando no chão. Quando o trio chega ao seu destino, se depara com uma grande quantidade de lixo espalhado pelo local, e Connie fica sem entender o que eles foram fazer ali. Em seguida, Kate e Buck saem do veículo e ela descobre que há 2 homens escondidos na carroceria. Assustada, Connie se pergunta se eles estiveram ali por todo esse tempo e tenta entender quem são aqueles caras. Nesse momento, a jovem descobre que os 2 caras que ela acreditava conhecer, na verdade são criminosos. A missão deles é livrar os Estados Unidos dos imigrantes e aquele local é o abatedouro onde a dupla elimina suas vítimas. Quando vê seu colega sendo atacado, o idoso tenta fugir, mas Kate corre para pegar a sua arma e consegue eliminá-lo durante a fuga. Imediatamente, Connie corre para prestar socorro àquele senhor e, enquanto isso, Buck elimina Gonzalez acertando uma faca em seu pescoço. Enquanto o sangue das vítimas escorre pela areia do deserto, Connie pega uma arma e ameaça eliminar Kate. Como não tem coragem para atirar nele, a jovem apenas golpeia sua cabeça e o demente cai no chão. Nesse instante, uma mão sai de dentro da terra e esmaga os olhos de Kate. Imediatamente, Buck pega a arma das mãos de sua namorada e dispara contra a criatura. Amedrontada, Connie decide fugir e acaba sendo atacada por um zumbi, mas Buck explode a cabeça da criatura com um tiro. De repente, outro monstro se aproxima dele e dá uma mordida em seu pescoço. Não demora muito até que o homem comece a ser devorado vivo e Kate consegue se levantar. Porém, como não é capaz de enxergar absolutamente nada, o demente não vê a horda de zumbis se aproximando e também se torna alvo daquelas pessoas que ele ajudou a eliminar. Minutos se passaram e Connie continua correndo pelo deserto. Horas depois, ela já está completamente exausta e desidratada. Então se arrasta pela areia enquanto procura ajuda. Nessa hora, a garota é flagrada por uma dupla de policiais e é confundida com um zumbi. Portanto, os oficiais decidem atirar nela e a garota acaba tendo um fim trágico, assim como seus amigos. Nossa próxima história de terror de hoje é chamada de O Lamento de Ti-Jung. Ti-Jung é um homem asiático recém-viúvo que, desde o falecimento de sua amada esposa, passou a se afundar em bebida e na vida noturna. No caminho de volta para casa, ele decide passar em uma floricultura e leva uma rosa para colocar ao lado do pequeno altar, que fez com algumas fotos de sua esposa. Todas as noites ele sonha com a mulher, e mesmo que tenha ficado viúvo há algum tempo, Ti-Jung não consegue superar a morte dela. Certa noite, enquanto está sentado em um banco da praça, o homem vê 3 jovens passando na sua frente, e uma delas lhe chama muita atenção. Enquanto observa aquela linda moça desfilando, ele vê um homem desconhecido se aproximar dela e usar uma substância para apagá-la.
fora. Em seguida, o criminoso leva Mina para o veículo e Tae-jun tenta impedi-lo, mas acaba sendo golpeado, então coloca o seu celular dentro do carro e acompanha a localização através do seu laptop. Com o aparelho em mãos, o homem segue o rastreador e caminha pela cidade até encontrar o veículo. Ao perceber que 2 ladrões estão tentando abrir a porta do carro, Tae-jun se aproxima e quase se torna vítima de um crime. Rapidamente ele se afasta e caminha sem rumo até ver a sombra do criminoso com Mina em seus braços. O cara está prestes a eliminá-la com uma estaca de madeira quando Tae-jun se aproxima e golpeia a cabeça do criminoso com uma pedra. Após se livrar do predador, o homem segura Mina em seus braços e aguarda até que ela acorde. Em seguida, ela o acompanha de volta para casa e se despede dela. Mas a jovem decide convidá-lo para uma festa e antes de partir, Tae-jun recebe um beijo. Na tentativa de superar o luto, que está se arrastando por vários meses, Tae-jun decide aceitar o convite de Mina e aparece em seu apartamento no horário marcado. Nesse momento, ele é recebido com animação pela bela mulher que estava esperando por ele. E logo depois, as outras jovens que também moram ali aparecem. Completamente cego pelas mulheres, Tae-jun nem percebe que acaba de se tornar alvo de um grupo de vampiras. Em seguida, um homem misterioso invade o prédio e elimina todos os seguranças com uma estaca de madeira, perfurando seu coração. Esse caçador está à procura da gangue a qual Mina pertence. Ao chegar no apartamento, Van Helsing pega alguns equipamentos de batalha em sua maleta e elimina todos os vampiros que estavam rondando a cidade. O próximo conto bizarro de hoje é intitulado como Remembered. Um homem está dirigindo sozinho no meio da noite quando escuta um barulho vindo do seu porta-malas e acaba sendo parado pela polícia. Quando se aproxima, Romano pede que Franks mostre sua carteira de motorista e documento do carro. De repente, ambos escutam uma batida no porta-malas e o oficial ordena que ele abra a porta. Imediatamente, Franks tenta convencê-lo de que não há nada de errado, mas Romano insiste em ver o que há lá dentro. Sem outra alternativa, Franks decide fazer o que o policial está mandando e pega uma arma para se livrar dele caso seja necessário. Naquela noite, o criminoso eliminou um homem chamado Colvin e cerrou seu corpo para conseguir se livrar dos pedaços mais facilmente. Após colocar o corpo dentro de uma mala, Franks toma banho e deixa um recado para o cliente que contratou aquele serviço, pedindo que ele deixe o dinheiro no local combinado. Enquanto curte o seu charuto, o criminoso encontra um objeto que pertencia à vítima e percebe que ele se assemelha a um distintivo. Porém, Franks não se preocupa com isso e coloca o corpo de Colvin no porta-malas para seguir o seu plano de se livrar das provas do crime. Como já é tarde da noite, ele começa a ficar sonolento e tem breves pesadelos com as imagens que acabou de ver, enquanto arrancava partes do corpo de sua vítima. Após alguns minutos na estrada, Franks começa a ouvir as batidas no porta-malas e sai do carro para verificar o que há ali dentro. Ao abrir a bolsa, o homem se certifica de que o corpo continua lá, envolvido por um enorme saco plástico. Acreditando que tudo não passa de uma invenção de sua cabeça, Franks dá prosseguimento à sua viagem, mas as batidas continuam e ele quase provoca um acidente. Por causa disso, o homem acaba sendo parado pelo policial, e quando Romano está abrindo o porta-malas, Franks pega sua pistola, pois sabe que é bem provável que tenha que eliminar aquele policial. Porém, para sua surpresa, em vez de receber um aviso de prisão, o criminoso é liberado para seguir o seu caminho e fica sem entender o motivo do policial não ter encontrado o corpo. Confuso, Franks dirige por mais alguns minutos e para o carro no acostamento para verificar o porta-malas. Nessa hora, ele descobre que o corpo desapareceu e tudo que ele encontra lá dentro é o distintivo da vítima junto com um bilhete escrito com sangue. Apavorado, Franks entra no veículo para fugir, mas é surpreendido pela presença de Colvin, que está com todo o seu corpo costurado. Rapidamente, Franks sai do veículo e, após se recompor, dá mais uma olhada para confirmar o que acabou de
sobreviver. Nesse instante, Colvin já havia desaparecido e ressurge atrás do seu algoz para se vingar, arrancando a cabeça do demente com um serrote. O próximo conto de terror é intitulado como Lover Come Back. Uma mulher que nunca imaginou que se casaria, finalmente encontra o amor verdadeiro e decide selar a sua união com uma cerimônia. Os primeiros meses de casamento foram os dias mais felizes da vida de Shannon, e pela primeira vez a mulher pôde vivenciar o que é o amor de todas as formas possíveis. Para ela, Ted se tornou a pessoa mais importante do mundo e alguém por quem ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício. No entanto, após algum tempo de casada, Shannon começou a ser tratada com indiferença por seu marido e até mesmo sofreu ataques horríveis nas mãos dele. Quando a violência começou a acontecer, tudo o que Shannon desejava é que as coisas voltassem a ser como antes. Mas isso jamais seria possível, pois Ted não a amava. Além de maltratá-la, o homem mantinha casos extraconjugais com outras mulheres. E certo dia acabou sendo pego no flagra. Depois de ver o seu marido com outra mulher, Shannon o confrontou e disse que pediria divórcio. Então Ted a eliminou. Em seguida, ele colocou o corpo de sua esposa em um baú de madeira e o descartou no meio da floresta. Nessa mesma noite, Ted foi encontrar Angela e acabou sendo surpreendido pela chegada de Shannon, que foi buscar o seu marido para que ambos pudessem passar a eternidade juntos. Após eliminá-lo, a mulher publica um vídeo de sua trajetória em um site junto com as demais histórias macabras que ocorreram nos arredores da cidade, e então retorna para sua cova. Galera, mas e vocês, o que acharam dessas histórias? Qual delas você achou mais assustadora? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!